Olá, seja bem-vindo a mais uma noite de sabatinas do Jornal Agora, sempre um oferecimento da ACID com o apoio da OAB, você sempre muito bem informado sobre as eleições deste ano para conhecer os candidatos aqui de Divinópolis. Você acompanhando no YouTube, seja muito bem-vindo, você no Instagram ao vivo, seja muito bem-vindo, você também no perfil da ACID está super convidado para a nossa entrevista de hoje. Já vou começar cumprimentando o nosso entrevistado de hoje, professora Daí, candidato a deputado estadual. Você tem 30 segundos para se apresentar para os eleitores. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos e a todas. Sou professora Daí, sou natural de Buriti Grande, município de Martinho Campos. Moro em Divinópolis há quase 30 anos. Sou professor de matemática, letras libras, tradutor e intérprete, pedagogo e pós-graduado em políticas públicas. Entrei na política há pouco tempo, mas já estava nas minhas veias desde a infância. Sou ativista educacional desde sempre. Acredito que a educação é o caminho para transformar a sociedade. Tá certo, professor Daí. Aproveitando você para te apresentar a Denise Gamboa, intérprete de Libras. O professor Daí, que tem histórico nessa área, exigiu que houvesse esse intérprete de Libras. Então, seja muito bem-vinda, Denise, participando da nossa sabatina. Podemos começar, professor? À vontade. Tudo certo? Vamos para a primeira parte da nossa entrevista, que é com perguntas feitas pela redação do Jornal Agora. Depois nós vamos para as perguntas que foram feitas pelos internautas. Vamos à primeira pergunta. Uma das suas pautas é sobre a defesa da comunidade surda. Com certeza. Você acha que a Prefeitura de Divinópolis tem promovido políticas públicas para essas pessoas? De forma alguma, né? É uma das principais causas minha de campanha essa. Nós precisamos de um intérprete na Câmara Municipal para dar acessibilidade a toda a comunidade surda e nós não temos, né? É muito triste a gente ver que em pleno século XXI, ano de 2022, ainda não temos a visibilidade dessa comunidade dentro da sociedade. A lei foi oficializada dia 22 de abril, né, de 2002, 24 de abril de 2002, desculpe. E até hoje nós não temos políticas públicas que atendem a essa comunidade, né? Temos várias demandas, um intérprete no hospital a gente não tem, um intérprete na Câmara a gente não tem, projetos sociais com intérprete a gente não tem, então precisamos olhar diretamente para essa comunidade. Se eu não tivesse chamado a minha intérprete, talvez eu estaria indo contra aquilo que eu acredito. Precisamos de mostrar que os surdos têm voz. E é através dessas políticas que a gente deve fazer esse trabalho. Infelizmente, a Prefeitura não atende aquilo que é necessário. Vamos à próxima pergunta. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, você ainda não gastou nenhum real dos 10 mil que recebeu do seu partido. Isso segundo a plataforma Divulga Quem de Contas do TSE. É o erro do sistema ou você realmente não gastou nada na sua campanha? Olha, é outra causa que eu estou trabalhando muito e mostrando para toda a sociedade que a gente pode fazer uma política de forma diferente, de forma prazerosa, de forma espontânea, sem gastos exorbitantes, né? Depositaram sim 10 mil, mas até então eu não tinha usado esse fundo, já usei alguns reais, não minto, e depositaram mais 10 mil semana passada. Ainda não fiz prestação de conta, porque ainda não tinha usado. E eu estou provando para toda a sociedade, para todos os nossos cidadãos, que a gente pode fazer uma campanha de forma diferente. Faça uma campanha com ajuda, faça uma campanha com amigos, voluntários, andando a pé e mostrando que a gente pode ser diferente. Então, o sistema... O sistema ainda, então, com certeza não fez a prestação, mas já gastei um pouquinho sim. Ok, esclarecido. Vamos para a próxima pergunta. Você não teve uma votação muito expressiva quando concorreu para vereador em 2020, 656 votos. Por que então decidiu concorrer para ser deputado? Boa pergunta. Para mim ela foi muito expressiva sim. Não fiz campanha. Para uma pessoa que entra a primeira vez, sem ser conhecido, talvez, pelos holofotes e ter 654 votos, é muito voto, né? Se você for olhar, alguns candidatos que gastaram quase 200 mil tiveram a metade do que eu tive. Eu não gastei nenhum real. Nenhum real. Entrei na campanha com a conta do Banco do Brasil zerada, saí com ela zerada. Para um professor que luta pela educação, que ainda é muito pouco valorizada no nosso país, quase 700 votos é uma vitória enorme.
Entrei para deputado agora não para ter holofote, não para me mostrar, é porque eu acredito no meu trabalho, eu acredito que a educação pode mudar e eu tenho força e muita garra para chegar até uma vitória, contando com o mínimo de recursos partidário possível, porque eu acho que isso não é necessário, não é a quantidade de dinheiro que eu vou investir que vai fazer eu ser bem visto, é o trabalho que eu estou vendo. Talvez as pessoas, né, vejam que aquele candidato é o que é famoso, é o que tem nome, e eu quero provar o contrário. Que o meu trabalho é todo acessível à comunidade surda de Minas e do Brasil todo. Toda a minha campanha é feita em Libras por mim. Eu sou o único candidato que visita as comunidades, vou de casa em casa, vejo os problemas e os outros não fazem isso. Por quê? Porque eles têm condições financeiras. Então eu quero provar que a política pode ser muito diferente do que nós estamos acostumados. Voltando à sua pergunta, para mim quase 700 votos é muito expressivo e eu agradeço a cada um que acredita no meu trabalho. Para começar, eu não saí da ponte do Niterói para outro bairro. Então só lá eu fui agraciado com uma quantidade de votos muito grande. Entendido, candidato. Vamos para a próxima pergunta. Você está concorrendo para deputado estadual na Assembleia Legislativa, com certeza terá muito contato com o governador que será eleito. Já tenho muito contato. Já tem muito contato, né? A gente vê as pesquisas, né? Algumas apontam que possa ter uma vitória do candidato Zema no primeiro turno, mas caso tenha um segundo turno com Zema e Calil, quem terá seu apoio e por quê? Eu não sou muito de declarar o meu apoio assim, mas muitos professores talvez achem estranho eu ser professor e não estar apoiando o Calil. Eu acho que a liberdade de expressão ela deve prevalecer em toda política. Eu acredito que o Zema tem muito potencial sim. Vejo algumas questões que o pessoal divulga, mas eu não tenho acesso, então eu só vou falar daquilo que eu tenho certeza. Num segundo turno, eu apoiarei aquele que me mostrar que, para nós professores, para o professor Adair que luta pela educação inclusiva principalmente, me mostrar aquele projeto que eu acredito que pode ser o melhor. Não vou declarar voto. Qual foi a sua opinião sobre aquela situação dos professores que estavam buscando reajuste salarial que foi negado pelo Zema? Professores, meus amigos, companheiros de classe, estou aqui sim para defender a educação, com certeza. A gente tem que analisar vários fatores antes de cobrar algo. Um exemplo, eu também estava fazendo passeata em Belo Horizonte, né? Fui convidado pelo Partido Progressista de Minas Gerais e honro o partido e o meu nome. Nós tivemos 10% de aumento, nós queríamos 33%. Mas devemos pensar que não é só a nossa classe que está na sociedade. Você imagina 33% de reajuste ia causar um rombo muito grande. Não quer dizer que a gente não vai ganhar, mas não defendendo o governo Zema, que eu prometi que não falaria nome de ninguém, falar dos meus projetos. Nós nunca recebemos em dia, nós temos pagamento em dia sim. Nós não tínhamos crédito bancário, nós temos crédito bancário. Nós não recebíamos 13º em dia, nós recebemos. Me desculpe, não estou defendendo o governo, eu estou falando a minha opinião. E não declarei para ninguém se eu estou apoiando qual candidato. Para começar, o voto é secreto. O meu partido é o Progressista, do Zema é o Partido Novo. Tá certo, candidato. Vamos para a próxima parte do debate, com perguntas feitas pelos internautas do Jornal Agora, juntamente com entidades representativas. Eu lembro você que está acompanhando as sabatinas do Jornal Agora, que esse evento tem o apoio da OAB e o oferecimento da ACID Divinópolis, nossa parceira, em todas as sabatinas do Jornal Agora. Podemos prosseguir, candidato? Com certeza. Vamos para a primeira pergunta. Vou colocar aqui para o pessoal ver a gente pegando. Certo. Vamos lá. Essa pergunta vem do professor Márcio Almeida, seu colega de profissão. Quais são as 3 iniciativas prioritárias em prol de Divinópolis que devem merecer sua atenção caso você seja eleito? Pergunta do Márcio Almeida. E em qual área? Ele não disse? Ele não especifica. Certo. Suas 3 iniciativas prioritárias. Quando eu fui convidado para entrar no partido, eu deixei muito claro que a minha bandeira seria sempre educação e inclusão social, o caminho certo para construir um mundo novo. E é isso que eu acredito, por isso eu estou aqui, né? Projetos são vários. Primeiro, a gente dá acessibilidade à comunidade que eu represento, comunidade surda de toda Minas Gerais. Segunda, colocarmos disciplinas nas escolas
públicas que formem cidadãos críticos e conscientes do que é uma política. Então, seria uma disciplina de políticas públicas. Outra, colocar uma disciplina de Libras na educação infantil para que os surdos futuros não sofram o que eles sofrem agora. Preconceito social, entre outras demandas. Para Divinópolis, nós temos várias. Terminar o hospital, que é necessário, melhorar a saúde pública, entre outras questões. Entendi. Então, quais são as três? A primeira da comunidade surda, a segunda do hospital Comunidade regional. surda, hospital Qual a regional outra? e cursos técnicos, por exemplo, nas escolas estaduais de Divinópolis. Nós temos um único curso técnico no Dona Antônia, ao qual eu trabalho, estou afastado, né, por causa da campanha. Um único curso com uma minoria de alunos que formam novos intérpretes. E a dificuldade de encontrar um intérprete é muito grande. Agora, você imagina, para quase 800 surdos de Divinópolis, o que eles não passam? Hoje mesmo eu tive várias demandas para eu interpretar amanhã, para 2 surdos que precisam de uma audiência e a gente não consegue. Então, precisamos sim pensar nessa comunidade, não só nela. Mas eles são surdos, eles votam. Por que eles não podem participar da política? Isso aqui para mim é um marco. Eu, enquanto professor, não só porque eu sou candidato, quero deixar muito claro, trabalhei na Escola da Vida por quase 20 anos. Então eu defendo essa comunidade porque é os invisíveis da sociedade. Precisamos de melhorar isso aí. Vamos para a próxima pergunta, candidato. Vou pegar essa aqui do fundo. O que será feito em seu mandato para os servidores de carreira de cargos públicos? Há alguma proposta para uma categoria específica? Essa pergunta vem da Faculdade Pitágoras e está na sua área, né, professor? Excelente pergunta. Quando a gente fala em educação, é algo assim, muito surreal do que as pessoas entendem. Sofremos muito, sim. O professor é a classe que mais sofre. Por que eu te falo? Sofre em questões de luta. A maioria das outras classes não tem que fazer greve para ter um aumento, não é verdade? As outras classes não têm que reivindicar direitos, mas os nossos direitos também estão na Constituição. Mas nós temos que brigar muito para que isso aconteça, não é? Planos de carreira. Exemplo, eu tenho 2 quinquênios, eu tenho férias prêmios para tirar e eu não consegui até hoje. Por quê? Para eu, funcionário público, sou efetivo, sou professor de matemática, sou do Estado, defendo essa luta sim. Para eu tirar, por exemplo, uma férias prêmio, o governo tem que contratar outro. E aquilo que gera outro custo, ele não faz. Então, a minha luta será sim, para defender aquilo que nós conquistamos há muito tempo e estamos perdendo sim. Por isso eu disse na pergunta anterior que eu não defendo o governo. Eu defendo o candidato Adair, que está buscando um espaço para lutar para várias propostas que eu acredito que se a gente tiver força e união, a gente pode conseguir sim. Vamos para a próxima pergunta, candidato. Essa pergunta vem do internauta Alexandre Martins. Como fazer para Divinópolis retomar o protagonismo econômico na região? Essa pergunta eu respondi ela na semana passada no Portal das Gerais. É algo assim, muito mais complexo do que a gente imagina. Quando eu vim embora para Divinópolis, em 1994, nós tínhamos grandes empresas na cidade, grandes, muitas fábricas de confecções e estamos perdendo isso gradativamente. Qual é o problema? O que falta para melhorar a nossa economia? Muito. Principalmente que a prefeitura da cidade e os nossos governantes locais facilitem a entrada de novas empresas. Como? Dando acessibilidade, reduzindo impostos, fazendo parcerias, porque Divinópolis já foi uma das cidades do Centro-Oeste que tinha o maior PIB e nós estamos perdendo. Nova Serrana cresce anos-luz à frente da nossa cidade e a gente não vê investimento. Há pouco tempo várias empresas viriam para cá, não sei qual é o problema, que eu não tenho acesso à prefeitura, né? Deixar muito bem claro. Não estou falando do governo, do prefeito, estou falando que precisamos sim ver o que está de errado para retomar a economia. Os shoppings, né, lá do bairro Santa Clara, há pouco tempo vinham várias excursões de várias cidades para levar o nosso produto e mostrar para todo o Brasil. Hoje quase não acontece mais. Então, existe algo interno que eu não sei responder, que não facilita que a nossa economia desenvolva. Mas precisamos sim de novas empresas, novas indústrias, atrativos econômicos, que é o principal fator que traz outras empresas para a nossa cidade. Você tem alguma proposta para resolver isso?
As propostas são várias, como eu te disse. Se eu for te mostrar todas elas, a gente fiz umas 50 propostas, projetos, cada um de uma área. Como eu te disse, eu não tenho acesso àquilo que a prefeitura faz, eu não sei como funciona essa questão de trazer empresa, o que a prefeitura pode oferecer ou não. Mas como deputado, se Deus quiser e se for a hora certa, a gente pode sim sentar com prefeituras, cidades, ver o que o governo estadual pode oferecer de atrativo, o que o governo local pode fazer de parceria e não ter essa guerra política partidária. Eu tenho certeza que isso é o principal fator que faz com que não conseguimos alavancar muitas coisas na cidade. Disputa partidária. E devemos pensar que a política é para a sociedade, não é interesse próprio, nem meu, nem de governo, nem de Senado. Pensar que juntos a gente pode transformar. Vamos para a próxima pergunta, candidato. Chegando já na segunda parte da nossa sabatina do Jornal Agora. Em um eventual segundo turno com Lula e Bolsonaro, quem você apoia? Pergunta da internauta Laura Campos. Mais uma vez eu vou dizer, né? Eu acho que eu vim aqui para falar dos meus projetos, para as pessoas me conhecerem. Eu acho que não faz diferença o candidato professora daí declarar voto. E até pela Constituição e pela minha ética profissional e pelo que eu penso, eu vim para não citar nome de candidatos nenhum. Mas eu vou responder a candidata, porque também é minha obrigação. A internauta. No meu material eu não coloquei nenhum presidente, justamente para eu dar a liberdade para que os meus eleitores não votem em mim só porque eu estou apoiando X candidato ou Y candidato. Não é assim que funciona uma democracia. Mas eu vou fazer uma análise, sim, já fiz a análise, eu já tenho o meu candidato, com certeza, porque como educador, a gente discute muito essas questões nas escolas, a gente faz uma análise sim, né? Mas eu vou ficar devendo a resposta para ela de qual candidato eu vou votar, porque eu acho que não é necessário eu declarar o meu voto, porque eu tenho eleitores que votam no Lula, eu tenho eleitores que votam no Bolsonaro, e eu não quero perder daqui e nem ganhar daqui. Eu acho que devem votar em mim pelo meu projeto, pelo meu trabalho, pelo aquilo que eu posso representar. Não vai fazer diferença eu falar que é Lula ou Bolsonaro. Eu peço até desculpa para ela. Próxima pergunta. Aqui, cai no chão. Caso seja eleito e o candidato que você apoiou para governador não seja eleito, como pretende trabalhar para conseguir benefícios mesmo sendo oposição? A pergunta é da TV Alterosa. Muito boa pergunta. E é isso que a gente tem que pensar sim. Como você comecei respondendo a pergunta anterior, né? A questão principal da nossa política é isso. É o objetivo próprio. Não existe o coletivo. Não é porque eu sou oposição partidária que eu não posso ter benefícios, que eu não posso conseguir projetos para Divinópolis, que eu não posso conseguir verba para atender toda a sociedade. Por isso a importância do meu primeiro projeto, colocar a política pública como uma disciplina obrigatória. Nós votamos pelo voto de cabresto até hoje. A maioria da população vota pelo nome do candidato. Por que o Adair José dos Santos, natural de Buriti Grande, que teve uma vida igualzinha de milhões de brasileiros, não pode ter visibilidade e ser eleito? Só porque tem outros candidatos que têm nome? Não. É isso que a gente tem que pensar. Política não é isso. Política é você conhecer, entender o que está por trás dos bastidores, como funciona a política no Brasil. Ninguém sabe. As pessoas votam, mas não entendem o que é uma política. E volto a dizer, só formaremos uma sociedade justa, igualitária, com consciência política e crítica, se nós ensinarmos nas escolas. Por que nunca foi pensado isso? É o que você falou agora. Oposição, cada um pensa no seu, mas não está pensando no coletivo. Podemos sim, em Divinópolis, eleger praticamente os 7 candidatos. Podemos, porque temos condições para isso, cada um de um partido diferente. E respeitar a opinião de cada um deles. Eu luto por uma bandeira, o outro luta por outra. Não é a oposição que vai fazer com que a gente não consiga verba, mas sim é eu pensar. Eu posso ser do PP, a outra candidata do PT, mas eu tenho que respeitar a ideologia de cada partido e lutar para que nossa cidade tenha o melhor possível. Por que nós estamos tendo tantos candidatos de outra cidade buscando voto aqui, sendo que nós podemos eleger os 7 candidatos de Divinópolis?
Então, finalizando a pergunta, oposição para mim não faz diferença. Eu acho que é eu mostrar que eu posso sim, independente de ser Zema, independente de ser Calil, qualquer outro. Eu acho que é eu mostrar com o meu trabalho, com aquilo que é necessário, que a verba pode vir independente de qualquer partido. E é nisso que a gente tem que pensar, é ter criticidade política. E nós não temos, infelizmente não temos. Tá certo, candidato. Infelizmente nosso tempo acabou, Mas passa muito rápido. Agora ficou bom, hein? Você agora tem 1 minuto para suas considerações finais. Pode se direcionar para essa Câmara Central, por gentileza. Agradeço primeiramente o convite, foi imensurável, né? A emoção que eu senti. Fiquei um pouco assim, meio nervoso, né? Porque eu passei mal de manhã, tive muita febre. Vou pedir sim que analisem os meus trabalhos, analisem os meus projetos. Não vou pedir que votem em mim só porque eu estou aqui. Eu acho que a política não é isso. Eu acho que a política é você. Quem é o Adair? Olha na rede social os meus trabalhos. É o único professor candidato de toda Minas Gerais que é intérprete em Libras. Dou acessibilidade a 11 milhões de surdos no Brasil. Tenho um canal no YouTube onde eu levo o evangelho para 12 milhões de surdos no Brasil. Sou melhor que os outros? Não, mas eu posso sim contribuir com uma formação social. Meu número é esse, 11003. Mas façam uma pesquisa de todos os candidatos. Olhem sim, eu luto para que a nossa política seja diferente. Não é porque eu estou aqui dando uma entrevista que vocês que estão me ouvindo são obrigados a votar. Mas seria importante sim vocês dar credibilidade e renovar a nossa política. Estamos cansados de políticos que só aparecem de 4 em 4 anos e a nossa cidade, a cada dia que passa, está mais difícil. Principalmente a nossa educação. Sou um ativista educacional, sim, e nós precisamos de mudar. E eu tenho certeza que aquele que está me ouvindo, entra nas minhas redes sociais, pode pegar meu telefone, conversamos sim. Candidato, seu tempo acabou. Muito obrigado. Tá certo, Adair, muito obrigado pela entrevista. Não foi o que eu queria não, mas foi bom, né? Tá certo, muito obrigado. Te agradeço. Você que está acompanhando as nossas redes sociais, não se esqueça, 7h30, daqui a pouco, daqui 10 minutinhos, tem outra entrevista com a candidata Lohana França e às 8 horas com a outra candidata, também deputada estadual, Thay Araújo. Você não pode perder. Você que está no YouTube, acompanha as outras sabatinas na nossa playlist. Com o oferecimento da CID e o apoio da OAB, as sabatinas ficam por aqui.